Brasil, comer 3 vezes por dia é um luxo. Comer bem, então, é um privilégio para poucos. Além do preço, os alimentos saudáveis enfrentam outra barreira: a falta de informação. A gente acaba fazendo o prato sem saber direito o que tem ali e nem a origem daqueles ingredientes. E aí, muitas vezes, a refeição pode cair mal para você e também para o meio ambiente. Oi, você tá na Mina e o papo de hoje é sobre o que tem no seu prato. Sua dieta tá equilibrada? Tem todos os nutrientes que seu corpo precisa para funcionar direito? Os alimentos foram produzidos de maneira sustentável, sem prejudicar o meio ambiente? E claro, tá gostoso? Quem sabe como ninguém combinar todos esses elementos é a culinarista, chefe de cozinha e apresentadora Bela Gil. Ela vai falar sobre como a gente pode mudar o mundo, começando pela gente mesma através da alimentação. Bela, que delícia ter você aqui. Obrigada para falar de um tema realmente muito importante que eu adoro. Eu sei que você gosta. Gosto, mas assim, E é importante mesmo. Não é? E assim, o meu grande desafio, acho que é o desafio de muitas mulheres, muitas mães e tal, não adianta só gostar, né? É introduzir isso ali na família, né? Praticar com a família, Sim. né? E aqui em casa cada um gosta de uma coisa. Imagina, é família grande, né? Mas isso que você falou é importante, assim, essa questão do colocar em prática, até porque trazendo esse papo de maternidade, a gente sabe, né? Enfim, é muito mais fácil a gente educar os nossos filhos a comer bem do que deixá-los, né, para se reeducar quando adulto. Sim. Vamos falar de você, assim, você sempre gostou disso? Como é que era cozinhar para você? Era um costume na sua casa, por exemplo, todo mundo ir para a cozinha? Não, zero, assim. Eu brinco que, assim, o meu irmão, ele já é bem da cozinha, porque lá em casa, o meu pai, ele foi na macrobiótica por muito tempo, então ele trouxe um pouco dessa filosofia, dessa alimentação para casa. Eu lembro que a gente tinha meio que a nossa comida e o meu pai, o arrozinho integral dele, ele comia de hashi, aí o tofu, umas coisas assim. E você que eu achava observando bem. Isso? Eu observando, mas achando assim, tipo, caraca, mó maluco. O que ele Tipo, bem assim, achava legal, só que estranho. Tipo os meus filhos nele, né? Só depois que eu comecei a praticar yoga, que eu fui ter uma relação mais consciente com a alimentação, entendi, assim, que a comida tinha um papel para além de... Para saúde mesmo, assim. Comecei a enxergar a comida como forma de prevenção, tratamento... De cura. De doença. E isso, essa minha curiosidade, minha vontade mais focada, né, na nutrição, me levou para a cozinha. Mas você cozinha na tua casa todo dia ou só, assim, em ocasiões especiais? Não, agora eu tô com um restaurante. Então, bom, você tem que cozinhar de forma um pouco maior, né, macro. E aí, não, mas agora eu também, enfim, o pessoal tá lá, treinado. Eu fiquei, 6 meses na cozinha do restaurante. Falei, caraca. É em São Paulo, é em São Paulo, e eu moro em São Paulo. Então agora eu não cozinho muito porque, assim... eu vou levar uma coisa do restaurante, deixa eu trazer um pesto do... Como é que é o nome do restaurante mesmo? Camélia Dodó. Antes disso, digamos assim, eu cozinhava meio que diariamente, mas só, jantar, assim. Tá. Porque eu tenho uma pessoa que trabalha lá em casa, que faz o almoço. E eu me virava pro jantar, assim, vamos ver o que sobrou, vamos fazer uma coisa nova, vamos... E agora... acabou que você levou pra sua experiência depois no programa também, não tem? Um pouco disso, né? Sim. Não, então, o programa é muito da comida que do meu dia a dia, de casa. E agora, ainda bem, eu falo assim, gente, nada melhor do que colher os frutos, sabe? Que a minha filha cozinha. Muito. Mentira. A Flor? A Flor, eu falo assim, ai, filha, por favor, faz o jantar hoje. Você é uma pessoa que super fala da democratização da alimentação saudável, né? Que deveria ser um direito de todo mundo e não um privilégio. Como é que a gente pode tornar isso realidade? Por onde começar? Bom, essa pergunta é muito maravilhosa. Essa é a pergunta do milhão. Porque, com certeza, assim, a alimentação, ela é um direito. Pela Constituição, ela é um direito de todos mesmo. Então, né, é um dever do Estado prover uma boa alimentação para a população. E eu acho que eu venho, né, estudando e pesquisando muito sobre isso,
E eu entendi que a gente precisa, assim, a questão mais importante é o acesso. E existem 5 tipos de acesso que a gente precisa para tornar a alimentação saudável acessível, né? Democrática. E o primeiro deles não tem... vou colocar por ordem, mas não é por ordem de importância. Mas a gente precisa de conhecimento, né? As pessoas precisam entender por que elas, né, devem consumir certos alimentos e evitar outros. Então, né, assim, consumir produtos orgânicos, produtos, comida de verdade, comida de panela, e evitar os produtos ultraprocessados. Então, informação é importante. Não só isso, mas o que está ali no pacote, na embalagem, ler, enfim, conhecimento é muito importante. Então, essa transparência do lado da indústria também é importante. A gente precisa do acesso físico ao alimento, ou seja, a gente precisa, né, assim, ter acesso a ele. Tem pessoas que moram em desertos alimentares ou pântanos alimentares, que são lugares onde as pessoas precisam andar quilômetros para achar uma fruta fresca, um pé de alface. E a gente precisa também do acesso financeiro, ou seja, você pode saber o que você deve comer, você pode achar o alimento, mas se você não tiver dinheiro para comprar. Então, a gente também precisa trabalhar essa questão. A gente precisa de ferramentas, né, acesso a ferramentas, tecnologia, coisas que a gente muitas vezes não pensa sobre, mas acesso a gás, água, eletricidade, tudo isso, panela, tábua, faca, a gente precisa disso para... Teve um programa muito interessante do governo, que acho que é de 2002, eu não lembro, mas enfim, que é um programa 1 milhão de cisternas. Eu sempre falo dele porque me tocou muito. É um programa que o governo implementou 1 milhão de cisternas no semiárido, e com isso, tem um depoimento de uma senhora que é incrível, assim, ela fala, nossa, ela passa um café com a água da cisterna e fala, mas esse é o gosto do café? E ela ficou, assim, espantada, porque ela passava o café com uma água salobra, com a água que não era uma água potável, uma água boa, e mudou completamente a percepção dela. Então, coisas que pra gente, assim, a água para passar um café é básico, né? É um acesso básico que todo mundo deveria ter. Para essa comunidade, né, para essas pessoas, não era. Então, também é importante, a gente precisa de água para fazer um feijão, né? A gente precisa de água para cozinhar. E, por último, a gente precisa do acesso ao tempo também, porque a gente pode ter tudo isso, mas se a gente não tem tempo para cozinhar, para se dedicar, se planejar. Cozinhar, não necessariamente eu falo que todo mundo deve ir para a cozinha fazer a comida, mas eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa entender esse processo e a gente precisa entender que cozinhar dá trabalho, sim. Mas você falou uma coisa super importante, né, das condições, né, que o Brasil vive, né? E muitas pessoas vivem em condição de insegurança alimentar. Isso não, mesmo, hoje né? metade do Brasil. É isso. Então, assim, como é que falar de alimentação saudável, produtos orgânicos, né? E vira quase, tipo, positividade tóxica. Porque muita gente não tem o básico para sobreviver. Difícil. Isso, de alguma forma, em algum momento, te paralisou no seu trabalho? Assim, isso, de alguma forma, não está adiantando, não adianta, eu não vou falar disso. Te deixou acanhada para falar? Cara, isso é muito interessante que você perguntou, assim, porque sim e não. Me parou para fazer refletir. E foi exatamente nesse lugar que eu cheguei, que eu falei, eu preciso de mais. O que eu tô fazendo não basta. Então, eu acabei indo pro lado de... Assim, eu acho que não dá pra gente mudar a alimentação do brasileiro, tornar a alimentação saudável acessível, se a gente não tiver boas políticas públicas que tornem isso possível. Eu acho que a gente, tipo... Eu mudei minha alimentação e acho que até um certo ponto, no nível coletivo, assim, para um nicho, para um grupo, também tive uma influência positiva. Só que não é o suficiente. Eu adorei saber você aqui. Queria muito tempo já ter você aqui na Mina. Obrigada. Um beijo em casa, um beijo para aquelas crianças fofas. Nino, nem sei, gente. Nino dá de botar ele num potinho, carregar. O Nino tá demais. Tá você demais. Também manda beijo para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada. Nos vemos por aí. Sim. Adorei o papo. Você também? Anotou as dicas aí? Então tá. Semana que vem tem mais Mina para você. Beijo.